Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, uma ferramenta essencial do nosso trabalho, gente, muito utilizada no dia a dia. A gente vai falar do multímetro, ok? De todas as ferramentas, pessoal, essa aqui é a que a gente mais precisa. Não pode faltar na mala do profissional de segurança ou do eletricista, porque isso aqui é o que vai trazer todos os parâmetros para nós que a gente precisa fazer as medições, identificar os problemas, tá? E eu estou utilizando aqui um multímetro Minipa, é uma marca aí referência no mercado. Esse aqui aqui é o modelo dele, né? O IT1002. Esse é um aparelho que vai estar hoje aí na faixa de 70, 80 reais aí no mercado. E é um multímetro muito legal. Eu gosto de trabalhar com ele. Um bom custo-benefício, né? O que a gente vai primeiro aqui, né? Falar de cada uma das categorias do multímetro. A maioria dos multímetros sempre vai ter uma posição de off, desligado. Essa é a setinha de indicação que vai mostrar para onde ele está apontando, vamos dizer assim, né? Onde ele está ali selecionado, tá? E vamos começar aqui no sentido anti-horário. Vou começar falando para vocês hoje da tensão de corrente contínua. A gente já viu isso aqui em outro vídeo, mas aqui vai estar um pouco mais completo, tá? Que, como vocês viram lá na aula de escalas, aqui a gente tem a escala, então quando está um número inteiro, é só um número mesmo. E quando ele tem algum símbolo, então aqui a gente tem, nesse multímetro, o símbolo de M, que é o milli, o símbolo de micro, né? O símbolo de K, que é o quilo. Então, vocês viram cada um deles o que significa, mas, resumindo, a gente sempre vai colocar o multímetro na escala mais próxima do que você está fazendo a medição. Um pouco acima ainda. O que eu quero dizer com isso? No nosso mercado, a gente sempre vai usar, na grande maioria das vezes, esse cara aqui, 20 volts de corrente contínua. Porque quase todos os equipamentos que a gente trabalham com 12 volts. Então, seja a fonte de alimentação, seja a fonte do DVR, sejam as câmeras, centrais de alarme, os sensores com fio, sirene, bateria selada, tudo isso aí 12 volts, tá? Entre outras coisas. E quando a gente vai fazer medições de baterias, pilhas, dos sensores sem fio, também a grande parte deles trabalham ali com 1,5, 9 volts, sempre abaixo de 20, sempre nessa margem aí. Então, na grande parte das vezes, voltando aqui, a gente vai sempre selecionar aqui no 20 para fazer essa medição de corrente contínua, tá? E muito importante, pessoal, nunca confundir essa seleção, porque se você vai medir uma fonte, uma bateria, que é corrente contínua, você tem que estar na escala de corrente contínua. Se você tiver isso aqui invertido, você vai fazer coloca numa escala, por exemplo, de corrente contínua, você vai medir uma tomada, isso queima seu aparelho, não vai mais funcionar, tá? Tomar sempre cuidado em colocar a escala correta, tá? E sempre não decorar isso aqui no sentido anti-horário, mas decorar o tipo de logo, o tipo de símbolo que está ali para identificar cada um das medições, tá? Então aqui, esse é o símbolo da corrente contínua, esse é o símbolo tensão, né? A gente está falando de voltagem, V de volts, então é volt, corrente contínua, volt, corrente alternada. Pensa que tem um tiozinho assim, ó, que sobe e desce, você vai entender isso como uma onda que alterna, tá? Isso aqui é uma linha reta, pensa que uma linha reta é contínua. Isso aqui facilita bastante a sua identificação. E aqui a gente está falando de corrente, é outra unidade de medida, é ampere, é o A, né? Identificado pelo A. O ampere vai ser a nossa medida aí de corrente. Então vamos aqui na sequência. O V. Vamos fazer aqui a medida para iniciar de uma pilha. Essa pilha aqui, 1,5 volts. Um cuidado a mais aí para você sempre saber o que é
as pontas de prova do multímetro. Ele tem o preto e o vermelho. O preto sempre vai ser o negativo e o vermelho sempre vai ser o positivo. O preto, a gente sempre vai trabalhar aqui no com, esse é o comum, tá? Então vamos sempre deixar ele aqui plugado no comum. O vermelho, quase 100% das vezes, ele vai estar aqui, onde ele mostra para nós que ele mede volts, miliampere e resistência. Resistência ohmica, esse símbolo aqui, tá? É o ohm. Então, a gente quase sempre vai usar essa ponta vermelha nesse lado direito. Quando que a gente vai usar aqui do lado esquerdo? Somente, vocês estão vendo aqui se aplica para tudo isso daqui? Então, quando a gente for usar desse lado aqui a ponta vermelha, vai ser somente para a gente fazer essa medição de correntes elétricas até 10 amperes. São circuitos maiores, circuitos elétricos. Se, por exemplo, você quer ver o consumo de alguns equipamentos como motor, como uma geladeira, por exemplo, um ar-condicionado, você vai usar essa unidade, essa escala maior, tá? Mas aqui a gente consegue, nessa escala aqui ainda, conseguir medir até 200 mA, né? Na unidade de miliampere, que é o que tem aqui nessas descrições. Essas 3 para cima aqui, mais o 200 mA aqui, a gente consegue fazer ainda com o multímetro desse lado, tá? Então, já deixamos aqui na posição e vamos fazer primeiro essa medição para vocês verem da bateria, da pilha, 1,5 volts. Lembrando que o preto é um negativo, então você mantém ele na posição do negativo, seja ou da bateria ou da fonte, do que você for medir. Segura ela lá, põe a outra ponta de prova, o nome disso aqui é ponta de prova, tá, pessoal? Então você vai pôr aqui no positivo e vai fazer a leitura ali no multímetro. 1,6. Tá vendo que tem um pontinho aqui da divisão? Esse pontinho tá bem aqui, ó, para dividir a unidade de medida. Então é 1,6 volts, tá? E aqui é a nossa querida fonte de alimentação, onde a gente sempre vai usar também no dia a dia para fazer a alimentação das câmeras, tá? Coloquei uma câmera aqui ligada só energia para a gente fazer um teste mesmo, né? Que eu vou mostrar isso aqui para vocês depois, já em outra escala de medida. Mesma situação, se você observar nas fontes de alimentação, ela tem um símbolo em algum cantinho delas aí. Essa daqui está mostrando aqui para gente, esse barramento de cima é o positivo, esse barramento de baixo é o negativo. Então eu vou colocar a ponta de prova aqui em cima no positivo e a ponta de prova negativa lá embaixo. E está mostrando aqui para gente, então, que essa fonte tem uma saída de 12 volts. Sempre tem uma tolerância, seja na bateria, na pilha, assim, qualquer coisa que você for medir, sempre vai ter uma pequena tolerância para mais ou para menos, tá? De preferência, sempre para mais, porque é sempre melhor você fornecer um pouco mais de energia do que o produto precisa, para que ele não fique com falta de alimentação, tá? Então, está medido aqui, fazendo essa medição da energia da fonte de corrente contínua. Ô Jonathan, e se eu inverter as polaridades, o que acontece? Pessoal, não tem problema fazer essa inversão. A única diferença é que vai mostrar para o multímetro vai mostrar para você que as pontas de prova estão invertidas. Então ele vai mostrar para você uma tensão aqui negativa, menos 12, tá? Mas como regra, já coloque sempre identificando o positivo e o negativo para facilitar a sua leitura, para você fazer sempre da forma correta aí, ok? Coloquei aqui, pessoal, então a câmera. Acho que ficou claro já essa primeira parte da corrente contínua, tá? Se qualquer dúvida vocês mandam aqui no comentário que a gente tenta sempre responder sempre que possível, ok? Mas essa aqui, na corrente contínua, vai ser o nosso grande carro-chefe, vamos dizer assim, que a gente sempre vai utilizar aí na grande maioria das vezes, ok? E vamos partir aqui para corrente ampere, né? Corrente elétrica. O fabricante, no site do fabricante, está o consumo dessa câmera aqui,
de aproximadamente ali 100 mA, tá? Vamos fazer a medição de corrente dessa câmera então, tá? Aqui, como que a gente vai fazer a medição da corrente? Sempre que a gente chega com o multímetro e coloca ele, aqui está na escala ainda, né, de tensão, um no positivo e um no negativo, essa medição é uma medição em paralelo. Vocês vão ver isso aí na aula de ligações em série e ligações em paralelo, tá? Mas você está ligando ali em paralelo. Para a gente fazer a medição de corrente, isso é uma regra, sempre colocar o circuito em série. Como assim, Jonathan? Como que a gente vai fazer essa ligação em série? Bom, vamos primeiro achar aqui a escala. Se a gente vai medir a corrente elétrica, a gente vai deixar aqui no 200, por quê? Porque o fabricante falou pra gente que essa câmera aqui é aproximadamente 100 mA, tá? E como que eu faço essa ligação em série? Eu não vou chegar mais aqui no positivo e no negativo para medir, porque ele vai dar erro. O multímetro não consegue fazer essa leitura. E aqui eu estou trabalhando com uma corrente baixa, tá? Não façam isso sem saber o consumo do que você está medindo. Porque se eu estou numa corrente mais alta e eu coloco isso aqui para medir em paralelo, isso aqui pode queimar o multímetro também, tá? Então, como que faz essa ligação em série? Você vai soltar um conector, vai desligar. Aqui é um fiozinho que vem daqui para cá, tá? É o mesmo fiozinho, só para vocês se identificarem aí. E isso aqui está aqui mandando positivo e negativo para a câmera. Depois a gente vai ver isso aqui também na aula de conectores. E, enfim, já está alimentando aqui então essa câmera. Desliguei aqui o fio positivo, não chega mais energia aqui. Como que eu vou fazer agora essa câmera funcionar para eu fazer essa medição em série? Deixo minha ponta de prova aqui no positivo do fio e mando esse aqui para energizar esse circuito com os 12 volts aqui, tá? Lembrando que aqui é baixa corrente, 12 volts, não dá choque, mas sempre que possível também tomar cuidado, usar as luvas de proteção aí para sempre evitar um choque elétrico, ok? E você chega lá e continua esse circuito. Por que deu zero ali? Provavelmente isso aqui está um pouco acima. Vou mudar a escala. Chego aqui, 10 ampere. Tá vendo esse 10 aqui, ó? Deixo ele aqui e volto aqui a medir, ó. Tá bem baixinho, ó, 0,04. É uma medida muito baixa. 400, porque aqui como a gente está em ampere, ele está dando aqui para a gente consumo em miliampere, tá? Então por isso que é 0,04. Se eu aciono o infravermelho dessa câmera, olha como subiu um pouquinho ali, ó. Tá dando 0,15 agora, que é 150 miliampere nesse caso, tá? Então, o fabricante sempre, todas as câmeras, quando acionadas o infravermelho, né, para fazer a visão noturna, elas aumentam ali a corrente, ó, consumo. Aumenta o consumo, aumenta a corrente. Mas o mais importante aqui, pessoal, é você saber fazer essa leitura de que o tipo de ligação é diferente. Você quer identificar quanto está saindo de uma fonte de alimentação. Aqui no caso a gente está ligando uma câmera, mas vamos dizer que tivesse aqui várias câmeras. Você vai pegar todo aquele bolo de fio com, sei lá, 10 fiozinhos vermelhos, com 10 câmeras, né? Então você vai pegar todos eles aqui, colocar tudo junto e vai colocar outra ponta de prova lá no positivo para ele alimentar esse circuito e conseguir fazer essa leitura de quanto está consumindo de corrente todo aquele circuito, ok? Corrente elétrica a gente sempre vai usar essas duas também unidades de medida. Não vamos usar muito abaixo disso, isso aqui é micro, então para a gente aqui no nosso cenário
é sempre baixíssima corrente, a gente não vai trabalhar com isso. E vamos avançar aqui para o próximo. Isso aqui é para fazer o teste de diodo. Isso aqui é um componente eletrônico chamado diodo, esse símbolo, mas que a gente não usa na nossa profissão, o diodo. Isso aqui é mais para quem está lá desenvolvendo placas eletrônicas ou fazendo manutenções de placas eletrônicas, e não é o que a gente vai fazer. Mas aqui tem uma função legal, que é a função de continuidade. Isso aqui dando 0, ó, por que não fez o que eu queria? Porque eu tenho que voltar isso aqui, essa ponta de prova, lá no meu, onde faz todas as outras medições, porque aqui é só para corrente, tá? Então, vocês viram na prática, aí já tem que tomar sempre esse cuidado. Isso aqui, como eu não fui medir nenhuma fonte, nenhuma tomada, isso aqui estava 0 risco para o equipamento, mas sempre tomar esse cuidado também, tá? Aqui, o que eu falei para vocês? Quando você encosta uma ponta na outra, isso aqui ele apita, ele avisa você que o circuito fechou. Então aqui está o circuito aberto, aqui está um circuito fechado, tá? Isso aqui também é muito importante para você testar o multímetro, ver se as pontas de prova estão ok, estão bem encaixadas, estão bem conectadas. Você viu que estava errado aqui, ele não apitou, aí que eu passei para o lado de lá, então ele voltou a funcionar, para que você possa sempre fazer essas medições. Porque às vezes isso aqui, você está lá em campo, no trabalho, no dia a dia, essas pontinhas aqui, se vira para um lado, vira para o outro, você está em cima da escada às vezes, balançando isso aqui para cima e para baixo, isso aqui pode quebrar o fio por dentro, pode dar um mau contato. Então isso aqui, se você chega antes ali de fazer uma medição, confirma se o multímetro está ok, as pontas de prova estão ok, antes de você fazer isso, ok? Um item muito importante, que facilita bastante para a gente fazer aí as medições, principalmente assim, quando você quer testar um fio. O que a gente encontra muito, falando de manutenção de câmera? Às vezes encontra fios rompidos no meio do percurso, no meio do caminho, né? Alguns fios rompidos. Então, como que eu vou fazer essa identificação se o cabo está ok? Chega lá na ponta, no final, onde o equipamento vai estar instalado. Isso aqui eu estou usando só um pedacinho de fio, mas vamos usar um exemplo de que você tem aí 100 metros de cabo passado, né? Por exemplo. E você vai chegar lá na ponta, você vai fechar as pontas do fio. Esse aqui é o cabo coaxial de alimentação do vídeo, então depois você vai ver o que ele é. Fechou as pontas lá, você volta na outra ponta que vai estar lá no seu DVR e você já vai conseguir ver se esse cabo está ok, esse cabo está de acordo, se ele não está rompido. Olha só. Então aqui está falando para mim que o cabo está ok. Se ele deu essa continuidade, ele apitou, o cabo está ok, não tem problema no cabo. Você pode testar equipamento, pode testar conectores, mas você já matou a charada de que não é o problema no cabo, tá? E se esse cabo está rompido, está aberto, aqui na outra ponta ele não vai apitar, não vai dar esse circuito aberto. Esse teste, ele funciona, pessoal, sempre para curtas distâncias. Eu digo assim, o apito, tá? Agora, se você vai fazer, tem 300 metros de fio para fazer uma medição. Você vem aqui já na escala de resistência, ela da mesma forma, porque o apito é um aviso sonoro, então ele apitou ali para você. Se você estiver trabalhando sozinho, você pode tá num ambiente pequeno, você deixa isso aqui lá plugado numa ponta, vai lá na outra ponta, e se você vai ouvir o som disso aqui fechando e abrindo, isso aqui você também já facilita um pouco o trabalho. Mas aqui na escala de resistência ôhmica, o nome desse símbolo aqui é Ohm, tá? O-H-M. Esse símbolo é o símbolo de resistência elétrica e da mesma forma, encostando uma ponta na outra, isso aqui vai zerar, vai mostrar para você que está ali, ó, resistência 0,01
ou seja, zero, né? É muito, muito baixa essa resistência, ele está pegando só a resistência desse fiozinho aqui, assim, ó, tá? Você pega os circuitos maiores, uma cerca elétrica, isso aqui é muito usado para você medir o circuito da cerca elétrica, que tem lá o fechamento do fio, que vai e volta, para ele fazer todo o circuito de todo o perímetro do local. Então, eu já põe numa escala aqui de 20K, e você vai chegar lá na ponta da cerca elétrica, vai colocar no início da cerca, no final da cerca, e vai conseguir ver da mesma forma que a gente testou aqui com o fio. Você vai testar todo o circuito fechado lá da cerca. Deu fechado a cerca? Deu fechado esse circuito? Você vai saber que toda a fiação está ok e que não tem fio rompido na cerca elétrica. Inclusive que as ligações também estão corretas, tá? Aula de resistência ohmica, a gente tem um outro aparelho, um outro componente. Esse componente é o resistor. Depois vocês vão ver isso aqui lá na aula de alarme, a importância desse resistor. Mas só para vocês conhecerem aqui, você consegue ver com esse resistor, que ele está dando um valor aí de 3,8 K, né, ohms, 3.790 ohms, tem esse carinha aqui. E isso aqui, além dessa identificação no multímetro, você tem um código de cores aqui, que esse código de cores mostra para você. Você vai ver isso também depois na aula do resistor, que cada cor significa um número, trazendo aqui o valor já de resistência do resistor, antes mesmo de você fazer a medição no multímetro, ok? Mas isso aqui a gente usa, na grande maioria dos casos, para realmente identificar se o circuito está fechado, se tem cabo rompido, ok? Assim como aqui do diodo, de fazer o aviso sonoro aí, ok? Vamos para a próxima escala. Essa escala aqui, pessoal, é o HFE, que faz medida de transistores. Isso aqui é um outro componente eletrônico. Da mesma forma que eu falei para vocês, também é muito mais para fazer medição de componente eletrônico, desse componente chamado transistor. A gente não trabalha com esse tipo de componente no nosso trabalho, no nosso cenário, na nossa profissão. Deixa isso aqui para os caras que também desenvolvem placa lá e fazem manutenção de placa eletrônica. Não vamos perder tempo com isso, ok? Vamos para o que realmente importa aqui para o que a gente vai usar no dia a dia, o nosso multímetro. E, por último, a tensão alternada. Vou começar fazendo aqui para vocês o que você vai usar mais isso aqui no dia a dia, é você saber se uma tomada ela é 110 ou 220. Então, lembra lá da escala, nunca usar abaixo? Se eu suspeito que uma tomada ela é 220 volts, eu não vou fazer uma medição usando uma escala de 200, porque a escala vai estar acima, tá? Vai estar acima da escala. Se 220 é acima de 200, então eu já vou usar ali sempre o 600, ok? E isso aqui vai ajudar muito você a identificar problemas com tomada, onde você vai ligar os equipamentos, se o local onde você está ali trabalhando vai ligar os equipamentos está energizado, ok? Sempre então procurar medir, antes de você iniciar os trabalhos, aquele circuito elétrico lá. Então aqui eu estou aqui com o filtro de linha, está dando aqui para nós uma tomada de 127 volts, e aqui no filtro de linha ó, tem um botãozinho desliga, ó. Desliguei ele aqui, zerou a tensão, liguei, voltou ali os 127 volts. E eu vou fazer um complemento dessa escala de tensão alternada lá no quadro de disjuntor. Já volto aqui com a gente lá no quadro. Vamos lá. Chegamos aqui então, pessoal, no quadro de disjuntor. Esse quadro aqui é o que você vai encontrar na maioria dos lugares das residências aí. Pouco diferente disso, você vai encontrar quando um ambiente é muito grande, é uma fábrica, uma indústria, uma loja muito grande assim, vai ter aqueles barramentos, né, com os cobres, tá? Isso aqui assim, isso aqui é uma coisa que a gente vai
já passar para o eletricista responsável da obra, mas eu quero mostrar para vocês, para se precisar mexer, fazer pelo menos as medições aqui, eu quero que vocês entendam isso, tá? Porque para mexer com isso aqui, você já tem que ser especializado, já ter algum treinamento, tem que ter a NR10, tá? Para mexer em energia elétrica. E você que precisa da NR10 para fazer aquele projeto, uma empresa, uma indústria, porque para esses clientes eles não aceitam nenhuma empresa, nenhum profissional que não tenha esses treinamentos. Esse treinamento vai estar lá disponível no nosso site. Então, clica no link abaixo, vai lá, faz o treinamento com a gente, para ter essa certificação, tanto de NR10, NR35 e, claro, o nosso curso preparatório para empresários do ramo de segurança eletrônica, onde a gente vai desenvolver toda a parte de vendas, mais a parte administrativa e tudo mais que já falei aqui para vocês, ok? A gente vai, então, aqui para o quadro de disjuntores e vou mostrar as medições aqui para vocês, tá? Primeiro passo, pessoal, de acordo com a NBR 5410, tá? Vamos para as regras de cores dos fios. O que a gente tem lá? Regra, fio verde deve ser sempre o aterramento. Fio azul, ser sempre o fio neutro. Inclusive tem aqui no SDR um N, tá? Mostrando que aqui é a entrada do neutro. E os demais fios podem ser preto, branco, vermelho, marrom, amarelo. Em último caso aí, tentar usar o amarelo, porque isso pode ser confundido às vezes com o fio terra, porque o fio terra, além do verde, ele pode ser ali também o fio verde e amarelo, né? O fio verde e amarelo que tem um risquinho ali no meio. E então evitar usar o amarelo em quadros para só não confundir com o terra. Mas as demais cores sempre vai nos indicar que são aí as fases, tá? O primeiro ponto aqui, vocês também conseguem identificar que os fios mais grossos são os que vêm da rua, ou que vêm de um quadro anterior, né, um quadro principal. Aqui a gente está mostrando, no caso, um apartamento, o quadro de um apartamento, mas tem outros aí maiores que esses. Então, você fazendo a medição lá entre o neutro e uma fase, você vai acompanhar no multímetro que ele está ali dando 125, 127 volts, né, a média. Isso tensão entre uma fase e o neutro. Quando eu faço a medição em duas fases, isso aqui vai dar para a gente 220 volts, tá? Esse primeiro dispositivo de proteção aqui, se eu faço a medição aqui, embaixo na saída dele, ele me mostra também a mesma tensão de saída. Ah, fechou um curto-circuito, alguma coisa. A gente tem um botãozinho aqui de teste. Vou até apagar a iluminação aqui, desligar tudo para vocês verem, olha só. Então, cortou a energia do local. Isso aqui já não tem mais energia. Está todo o quadro desligado, olha aqui, ó. Não tem mais energia em nenhum ponto. Nossa recomendação, para você fazer pelo menos a medição aqui na entrada, conseguiu medir, viu que está a energia. Desliga o disjuntor principal para você fazer depois as ligações que você precisa com todo o circuito desenergizado, para não correr risco de choque elétrico, nem curto-circuito, nem danificar nenhum bem aí do seu cliente, ok? Vamos religar ele aqui. Religou tudo lá. Aqui vocês conseguem ver que essa energia, eu estou vendo aqui, tem um barramento aqui embaixo, ele tá isolado, mas aqui é a saída do SDR que entra para os disjuntores. Então ele está entrando por baixo e aqui está a saída. Vocês percebem que isso aqui, o letreiro, né, está de pé. Pessoal, isso aqui é convencional, tá? A gente gosta de acompanhar as instalações, onde entra por cima e sai por baixo, para acompanhar esse sentido, porque é um sentido, né? Mas isso aqui não vai atrapalhar o funcionamento do disjuntor se a energia entrar por baixo e sair por cima, como está feito aqui, tá? Vai funcionar, não vai danificar os equipamentos, ele vai fazer a função dele de proteger, mas é mais bonito, é mais interessante você fazer
dessa forma, alimentando por cima, tá? Mas como aqui já está feito, não foi a gente que fez essa instalação, a gente só está fazendo os treinamentos aqui, né? Mas está dessa forma e, enfim, está funcionando. Aqui, se eu consigo medir aqui também, na entrada, deu lá 220. Eu desligo só esse disjuntor, ele desligou essa rede, mas a outra rede continua funcionando, olha lá. Porque ela está em outra rede, está em outro circuito, de outros disjuntores. Então, no mínimo que vocês desliguem o circuito que vocês vão trabalhar e que possa manter os outros, que precise manter os outros equipamentos ligados, que faça dessa forma, tá? Mas, pessoal, novamente, isso aqui já é mais avançado, é mais preparatório e precisa de mais treinamento, tá? Isso aqui não é o suficiente. Não trabalhe, não siga as recomendações de fazer esse tipo de trabalho sem ter um treinamento prévio, tá ok? É só para vocês realmente entenderem o funcionamento, mais ainda do multímetro, e fazer uma medição ou outra aí numa energia, isso aí também é tranquilo, tá ok? E concluindo então, por último aqui o terra, então colocando ele aqui nesse barramento do terra, tá vendo aqui, ó, tem o símbolo do terra. No barramento do terra aqui, se eu coloco uma ponta de prova e coloco a outra lá em outra fase, uma fase, ó, vai dar 110, 127. Na outra fase, também 127. Terra e neutro vai dar 0, certo? Concluído aqui então, pessoal, essa parte do quadro. E vamos acompanhando aqui para as demais aulas, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perde os vídeos. Segue aqui com a gente. Grande abraço, até mais.